Ora, viva cordiais saudações, boa noite, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Está a começar o jornal da HAC TV. Vamos às notícias para esta noite de quarta-feira. Moçambique registra mais 2 óbitos e 325 novos casos. Nas últimas 24 horas, Moçambique registrou mais 325 casos positivos da Covid-19, elevando o cumulativo de doentes para 56.920 destes, de 56.604 de transmissão local e 316 importados. A província de Maputo registrou 105 casos, correspondendo a 32,3% do total dos casos novos hoje reportados em todo o país, a seguida pela cidade de Maputo, com 90 casos, correspondendo a 21,8%. No mesmo período, houve registro de mais de 300 pessoas recuperadas da Covid-19. Assim, o país conta atualmente com 37.860 recuperados do vírus. Ainda no período em análise, houve a notificação de 2 óbitos em pacientes infectados pelo novo coronavírus, ambos do sexo masculino e de nacionalidade moçambicana, de 57 e 58 anos de idade. Portanto, são incidências da Covid-19 durante as últimas 24 horas. Passamos a destacar outras incidências para este jornal da noite. O Instituto Nacional de Saúde vai realizar um inquérito em Nampula para determinar as principais causas que levam as pessoas a pautarem pelo cumprimento das medidas de prevenção da pandemia do coronavírus. O inquérito vai abranger indivíduos de todas as faixas etárias e pretende igualmente identificar-se com clareza os principais focos de contaminação da doença. O chefe do Departamento de Saúde Pública da Direção Provincial dos Serviços de Saúde, que partilhou o facto esta quarta-feira, à margem da segunda sessão do Comitê Operativo de Emergência, explicou que a iniciativa tem em vista apurar as principais motivações que estão na origem do incumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, com destaque para o uso de máscaras faciais em locais de maior concentração populacional. Este inquérito surge na medida em que é difícil perceber quais são as principais razões que fazem com que a nossa comunidade não esteja efetivamente a cumprir com todas as orientações emanadas pelo setor saúde, pelo governo e setor saúde em particular, para a prevenção da Covid-19. Houve necessidade de nós, como província, tanto planificarmos junto do Instituto Nacional de Saúde, com o apoio naturalmente de alguns parceiros de cooperação, para que pudéssemos tentar fazer um estudo que nos trouxesse tanto a principal causa que faz com que as pessoas não estejam a cumprir efetivamente com todas as regras para a prevenção da Covid-19, sobretudo para o uso da máscara, que é uma das principais formas de prevenção da Covid-19. A grande preocupação das autoridades de saúde prende-se com o facto dos pacientes infectados dirigirem-se aos centros de tratamento em fase avançada da doença, o que na maior parte das vezes culmina em óbito. O número de óbitos aumentou nas últimas 46 horas para 13, sendo que estes óbitos que vêm acontecendo, uma das principais causas que fazem com que estejam a acontecer é tanto a demora da ida precoce da unidade sanitária de referência para o manejo de casos da Covid na nossa província. Importa referir que boa parte daqueles pacientes que dão entrada no nosso centro de isolamento, infelizmente, se fazem, tanto aquela instituição, numa condição de gravidade. E nós temos nos apercebido que estes pacientes, em algum momento, têm feito algum tratamento em seus domicílios, se calhar, portanto, com segmento, ou alguns até acorrem, portanto, a internet para tomarem alguma informação sobre o que é que estes podem ir tomando nos seus domicílios e, infelizmente, isto agrava a sua condição clínica. A província de Nampula registra atualmente um cumulativo de 1.933 casos positivos confirmados da Covid-19, dos quais grande parte tiveram seus contactos investigados. Conta com um cumulativo de 357 casos ativos que estão a ser seguidos pelos técnicos de saúde afetos aos centros de tratamento da doença. Profissionais da saúde em Nampula asseguram assistência humanizada aos pacientes com Covid-19 internados nos centros de tratamento da doença na província.
Desde a sua eclosão em março passado, a Covid-19 já causou dezenas de vítimas mortais e centenas de internamento na província de Nampula. O facto preocupa os profissionais de saúde, que trabalham afincadamente para devolver o sorriso aos pacientes que vivem com a doença. No caso de Covid-19, nós temos duas frentes. Temos uma que já estava instalada, porque, como sabe, o laboratório de Covid funciona onde foi instalado o laboratório de referência à tuberculose. Então, tanto os técnicos do laboratório de referência à tuberculose, assim como os técnicos do laboratório do Covid, que é o Laboratório de Saúde Pública, eles atuam junto nesse processo de resposta para a Covid. E nós, neste momento, temos cerca de 15 técnicos que estão disponíveis e eles fazem um ciclo de jornadas com vista a garantir o maior tempo possível de resposta e garantir que haja processamento do maior número possível de amostras. A grande preocupação dos profissionais de saúde prende-se na questão da existência de alguns indivíduos que tentam manchar o seu trabalho através de porte de falsas amostras de resultados. As pessoas ganharam um domínio muito grande quanto às tecnologias. Eles são capazes de produzir um ciclo de informações, mas nós garantimos que este processo é um processo controlável, como sabe, ao nível dos aeroportos, que são os destinos finais a que se desejavam, não é? Uma grande motivação para este tipo de atividades. Nós temos já disponíveis equipamentos para a leitura dos códigos QR. Então, nós gostaríamos de aconselhar aos utentes, assim como às pessoas interessadas em obter os exames, para que pudessem aproximar, porque seja qual for a estratégia que forem usar, sempre será detectado, porque o código por si só já fala, ele traz o resultado, então não há necessidade de perder o tempo, porque só estarão a correr. Jornal da Noite da RAC TV. A província de Nampula está a registrar uma melhoria significativa no quadro das precipitações ocorridas nos primeiros 2 meses do ano. Durante o período, o Instituto Nacional de Meteorologia teve o registro de precipitações que variaram entre 40 e 200 milímetros. Esta queda regular de chuvas contribuiu para a melhoria do estado vegetativo das plantas, sobretudo nos distritos do interior da província, onde se pode esperar por uma produção considerável na presente campanha agrícola. O delegado do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Desastres classificou a presente época de bastante animadora, a julgar pela queda regular das chuvas que se registram um pouco por toda a província. De uma forma geral, e nos pontos em que o Instituto Nacional de Meteorologia, a Delegação de Nampula, tem estações de observação, mostra que a presente época mostrou uma melhoria daquilo que é o quadro da precipitação, tendo em consideração, por exemplo, na cidade de Nampula caíram 109,8 milímetros, na Cala 96,6 milímetros, Angoche e por aí em diante. Embora que esta precipitação às vezes cai num curto espaço de tempo e depois fica um largo espectro de dias sem a queda. E, de uma forma geral, nesse período a precipitação esteve entre 40 a 200 milímetros. Naquilo que tange a precipitação, a esperança que está. Prevê-se que o registro de chuvas normais com tendência para cima de normal, para este período que ainda temos de março, e abril, chuvas normais com tendência para abaixo do normal. Nos últimos dias, a província de Nampula está a ser assolada por um sistema de baixas pressões, o que está a influenciar o estado de tempo, sobretudo nos distritos da região costeira. Neste momento há um sistema de baixas pressões que está praticamente na zona do Canal de Moçambique e a província de Nampula, neste caso, fica sob influência deste fenómeno e o INAME, nas suas atribuições, continua a monitorar as condições atmosféricas e regularmente irá emitir avisos em função da evolução desta situação. E aquilo que é a previsão para os próximos dias, até pelo menos dia 6 de março, temos a precipitação média a rondar entre 30 a 60 milímetros no período em referência. Para fazer face à ocorrência de eventos extremos, o Instituto Nacional de Gestão e Redução de Desastres está a preposicionar produtos alimentares e material de abrigo nas regiões propensas a inundações.
Alunos, pais e encarregados de educação da Nampula mostram-se preocupados com aquilo que consideraram de falta de compromisso por parte do setor da educação na divulgação dos resultados finais dos exames da 10ª e 12ª classes realizados em janeiro último à escala nacional. Ansiedade e desconforto são as manifestações que se podem notar no seio da camada estudantil que aguarda pela divulgação dos resultados dos exames finais da 10ª e 12ª classe. Mina Daniel é aluna da 10ª classe na escola secundária de Nampula. Ela diz que saiu logo pela manhã da sua residência para ver os resultados, mas a pauta não foi fixada até o momento. Eu, como aluna, me sinto preocupada, porque temos curiosidade em saber se aprovamos ou não. O que significa para mim é, cada vez mais que eu penso, acho que não iremos estudar ou não querem divulgar esses resultados. O que deveria ser feito é divulgar. Sim, para nos deixar pelo menos um pouco normal. Em plena via pública, encontramos estes dois jovens, por sinal, estudantes da 12ª classe, que também procuram obter alguma informação acerca desta matéria. A maioria das escolas já saíram resultados, só menos aqui nessa minha escola, tem outra escola que ainda não saíram também, aqui na Nampula. Mas já tiveram alguma informação por que está essa demora? Nada, ainda não tivemos nenhuma informação. Pedido só, queremos só os resultados só saírem, porque estão muito preocupados com os resultados. Qual será o meu resultado? Então, estamos muito preocupados. Ansiedade, curiosidade, tudo? Tudo, curiosidade, tudo aí mesmo. Se vou para a escola ver o resultado, só que não sei se já saíram, porque me preocupa eu, né? Com essa pandemia toda, não estudamos quase nada e à espera do resultado. E a falar que no outro distrito, província, já saíram os resultados. Apenas aqui na Nampula que estamos a preocupar, principalmente secundário de Nampula. Não está saindo o resultado até agora dele. Também queria concorrer? Sim, se queria concorrer a alguns sites aí, para um gajo pelo menos uma moedinha aí. Era isso. Muito preocupado, mas ainda não saíram. Daí dizem que ia sair segunda-feira. Segunda-feira nada, terça nada, até hoje quarta. Estamos preocupados mesmo. Numa altura em que decorre o processo de inscrição para os novos ingressos do ensino superior ou técnico profissional, alguns pais encarregados de educação sentem-se interditados em avançar com os projetos dos seus filhos devido ao assunto. A preocupação é para saber primeiro por que há demora. E nós sabemos que o governo está a trabalhar. Mandaram parar outros instituições por causa de corona. Mas o pessoal do governo estão a trabalhar. Na educação estão a se trabalhar. Mas por que eles não estão a mandar esse resultado? Nós podemos dizer que talvez são boladas deles. Estamos a ouvir outras províncias que já divulgaram. E aqui não estamos a saber qual é o constrangimento que existe, não sei. É muito preocupante. Queríamos, se a quem de direito, ver essa questão nessa nossa província. Também pode-se abrir depois, tardiamente, haverá muita correria e depois e os prazos também serão assim daqui para aqui. Tudo vai andar um pouco o contrário. Sem sucesso, tentamos ouvir o setor da educação à volta desta matéria. Iniciam este ano as obras de construção da ponte sobre o rio Muatala, no posto administrativo do mesmo nome, no município de Nampula. A infraestrutura poderá marcar o fim das mortes por afogamentos, sobretudo no período chuvoso. No período chuvoso, o mesmo aumenta de forma assustadora de caudal, constituindo perigo para as populações. E quando se chove, aqui, vamos supor que choveu enquanto eu estava preparado para vir. E quando encontro este rio cheio, sou obrigado a voltar mais para trás e ir passar pela faina.
Que é para ver se, pelo menos, mesmo chegando a hora atrasado, enquanto já estou lá, para dizer que nós aqui passamos mal. Só estamos a notar que há expansão de bairros, mas condições como transitar os que estão do outro lado para outro lado não é possível. Ainda não vimos quem pode nos dar mão. Estamos a pedir que o governo que nos ajuda, nos ajuda muito por esta viagem de Matala. Essa sempre aqui traz trontrônias e depois fica cheio, nossos filhos caem por aí nesta água. Nós estamos a pedir que façam ponte, nós estarmos bem aliviados. E porque se o viagem fica assim, nossos filhos acabam de morrer. Esta semana, o presidente da autarquia de Nampula anunciou o arranque do projeto de construção da ponte à luz de um projeto interrompido em 2016. Realmente estamos numa fase muito avançada, já fizemos tudo aquilo que são os procedimentos administrativos. Neste momento só estamos à espera do concorrente que ganhou a empreitada para iniciar com a mobilização dos seus recursos humanos, materiais. Essas estradas já estão garantidas e eu espero que nos próximos dias, e porque ainda não sabemos como é a situação das chuvas, ele talvez está a esperar que abrande um bocadinho para que ele inicie já com as obras. Há cálculos orçamentais? Há cálculos, mas neste momento não podemos avançar. Para a população que vive nas margens do rio, a notícia não passa de um simples sonho. Principalmente do rio de Matala. O rio de Matala precisa de pontes porque em cada ano é vítima das pessoas. Isso queríamos pôr também, que pedir o município que pode reforçar, que deve reforçar, fazer ponte daquele rio de Matala. Precisa de ponte sim, porque crianças ali cada vez mais passam mal com chuva e nós também não costumamos ter aquela vontade de mandarmos nossos filhos lá no mercado. Erosão mesmo, estamos a pedir ponte para fazer lá. Eu agradecia que o mesmo esforço que o governo fez teve, também de novo, não cansar, continuar a reabilitar de novo. Considerado um dos rios mais violentos da época, Matala separa os bairros residenciais de Mutanhanha e Matala e estas com a zona do cimento. A Associação dos Voluntários e Orientação dos Mototaxistas de Nampula, Avotana, continua preocupada com o aumento do número de agressões físicas e acidentes de viação. No ano passado, mais de 30 operadores daquele ramo da atividade perderam a vida. De acordo com Albertino José, estas situações anómalas minam o desenvolvimento desta atividade, numa altura em que o setor contribui de forma significativa na redução da crise de transporte na urbe. No momento não temos um registro a 94 operadores que ainda tiveram acidentes por ultrapassagem irregular. Sim, acabaram de haver choque da estação de hospital de Centro de Saúde de Mohala. Então, esses já averiguamos pelo efeito. Os outros foi também por excesso de velocidade do nosso operador de Maivira Control. E quando estava a passar, então havia um ciclista que também lançou a sua bicicleta na via pública e acabou de se empatendo com o nosso operador e não tinha usado capacete de proteção. Acabou de criar hemorragia, fomos mandar para o hospital e acabou de perdendo a vida, fomos enterrar. Não estamos a dizer que não haja outros acidentes lá, mas aqueles acidentes que nós tomamos conhecimento e fizemos assistência como membro, porque não é todo o operador de táxi-moto, é legal. A agressão física costuma acontecer e algumas motorizadas de facto são roubadas. Temos uma Maivira Control para quem vai lá na Xunda. É um lugar perigoso, estratégico, em que os larápios chegam lá e depois arrancam motorizadas. Temos de facto um registro de 5 motorizadas perdidas, das quais até agora não temos pistas para o efeito. A Avotana acaba de firmar uma parceria com a Polícia da República de Moçambique e o Hospital Central de Nampula. Estamos a ver que está melhorando, porque o que nós falamos significa que temos esse conhecimento junto com o Comando Provincial, que são prestados conta a todo momento de acidente por efeito. Então, na avaliação que tivemos já há bocado
Então, há trabalho em que a Votana está a fazer da mobilização por efeito. Está reduzindo, que a semana passada pedimos um pedido de parceria entre o Hospital Central de Nampula junto com a Votana. Então, esse já está conosco para pelo menos facilitarmos uma unificação das ideias e junto também para ver se também nós podemos doar o sangue, porque alguns operadores de taximota, depois do acidente, têm sofrido sangue. E esse precioso líquido, às vezes, é muito escasso. Então, estamos a fazer mobilização, sensibilização e palestra dos nossos operadores, membros de diferentes departamentos, para doarmos o sangue ao Hospital Central. A Associação dos Voluntários e Orientação dos Mototaxistas em Nampula foi fundada em novembro de 2018. Termina assim o Jornal da Noite da Haq TV. Boa noite, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima, inshallah. Fique bem.